De volta nessa quinta-feira ao vivo. E agora, pessoal, são 21 horas e 20 minutos e nós seguimos aqui com a segunda parte da nossa entrevista com Thalita Rosa, ex-apresentadora de TV, assessora de comunicação e sempre jornalista. Vamos agora seguir aqui para a Thalita, o pessoal participando, ex-colegas do curso de jornalismo também de várias regiões, e a conexão hoje pregando aqui na gente, mas deu certo, viu? Finalmente deu certo, Thalita. Que coisa, né? Isso é vida real, vida de jornalista. Sim, nem fala, né? Assim, como isso também mudou, porque pelo menos a gente que era da TV, né? Antes a gente não tinha essa preocupação com o sinal, porque era tudo, enfim, analógico, tinha uma equipe técnica que ia na frente, montava tudo, a parte técnica de sinal, que era via satélite, e quando a gente chegava não se preocupava com isso. Agora que tudo Sim, ficou digital, que a exatamente. transmissão também ficou Novo digital, por um mundo. lado é legal, porque a gente consegue estar em mais lugares e entrar ao vivo de mais lugares, mas tem toda essa preocupação com o sinal que é tenso e que acaba. A gente tem que administrar isso também, né? Então, a Bárbara está entrando aqui, a Bárbara também, né, nossa colega de uma excelente repórter, hoje está na NSC, e a Bárbara já é dessa geração assim que a gente tem que se preocupar com tudo. A gente tem que, ao mesmo tempo, estar com o texto da entrada ao vivo na cabeça, tem que estar preocupada se o sinal não vai cair, ou se deu certo, se a gente vai ter que mudar de lugar. Então, enfim, né, são vantagens e desvantagens e que exigem mais do profissional, faz parte, né? Faz parte, sim. Thalita, e na profissão, qual o sonho, né, a meta que você ainda não conseguiu realizar na profissão de jornalista? Tem algum Então, sonho que ainda ficou sabe assim em ti? Sabe que tinha uma coisa que eu gostaria de fazer ainda, que foi porque assim, a atuação foi progressiva, né? Eu comecei no jornalismo bem local, em Joinville, depois eu vim para o jornalismo estadual, né, para Florianópolis, e eu tinha ainda essa ambição de atuar mais de forma nacional, né? E recentemente eu tive a oportunidade de atuar de forma freelancer para a CNN, fazendo algumas entradas aqui de Santa Catarina sobre notícias daqui. Então eu acho que, é claro que nesse momento não é mais meu objetivo atuar na TV e tal, assim, mas eu acho que era uma coisa que faltava e que felizmente eu pude experimentar e, e que me fez bem, assim. No mais, eu acho que eu destacaria algumas coisas que foram muito legais e que eu tive a oportunidade, né, de fazer coberturas internacionais. Então, desde coberturas ruins, muito ruins, como a na Colômbia, né, do acidente com a Chapecoense, até coberturas muito legais, como uma que a gente foi fazer em Nova York, acompanhando uma comitiva de empresários catarinenses na maior feira de varejo do mundo. Então, essa parte ok. Aí, estar com o presidente da República, né? Com a Dilma, a gente teve no Tornado de Xanxerê, depois com o Bolsonaro recentemente, com o Lula algumas vezes. Então, também essa parte eu acho que é uma coisa assim que todo jornalista gostaria e que eu também, felizmente, pude experimentar. Então, eu acho que, assim, não que eu não tenha muitas ambições, mas nenhum sonhos, mas eu acredito que estou bem contente, assim, com tudo que já foi possível nesses 13 anos. Que bacana, Thalita. Você comentou sobre o jornalismo nacional, né? E muitas pessoas elas migram do jornalismo para o entretenimento, né? Isso no Brasil e também fora, né? Você gostaria de apresentar algum programa de variedades ou um talk show, por exemplo? Nem Tem pensar, perfil para isso, né? nem pensar, nem pensar. A minha matéria-prima, assim, é a informação, é a notícia. Assim, até eu gosto mais do hard news do que do soft news, assim. Então, não, não gostaria. Acho bem legal quem tem essa coisa, assim, mas não. Eu adoro a notícia e não rolaria. Até, inclusive, tinha um tempo que eu tinha que fazer um programa de variedades na TV Com, na antiga TV Com, né? Ai, Antigo eu TV Com, odiava, nossa. assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, é legal porque a gente aprende um monte de coisa e tá com pessoas legais, assuntos gostosos, mas não é a minha praia. Olha só, obrigado aí, Cris, Marci, Mai, de novo aqui está conectada. Thalita, hoje é dia de TBT, né? A gente já falou sobre isso. O que que te faz sentir falta na graduação de jornalismo? Da turma?
Ou dos professores, da formatura? Algo em Eu não, especial que faz uhum, então, lembrar? eu não fiz formatura, porque a minha turma, como eu te falei, se formou tão pouquinha gente, que a gente acabou não fazendo, e eu também não quis. Eu quis fazer colação de gabinete. Mas eu acho que é o contato com os professores. Também porque, assim, o meu curso de jornalismo lá em Joinville, a época, como era no começo, ele foi fantástico, assim, tinha muito professor bom. E com o passar do tempo, infelizmente, isso foi também mudando um pouco, porque as faculdades começaram a ter de como negócios, né? A ter de se virar com a questão, enfim, de mercado, de lucro e tal. E não puderam mais investir nessa mesma qualidade dos professores. São excelentes professores hoje, atualmente também, mas eu acho que eu tenho saudade disso. E eu acho que uma saudade, Maurício, que nós também, que talvez todos de nós temos, que é do como a gente imaginava que ia ser a redação, como a gente imaginava que ia ser. Eu acho que essa coisa boa, assim, de ficar sonhando com o desconhecido, era bom, era algo que nos impulsionava, né? E depois, quando a gente começa a atuar, eu acho que é ruim, porque a gente às vezes entra no piloto automático e perde a sensação boa de algumas coisas tão legais. Né? E eu acho que, especialmente a gente que trabalhou em TV há muito tempo, tu tá tão preocupado com uma série de coisas que, de repente, assim, pô, tu tá entrevistando, como eu citei, né? Pô, tu tá diante do presidente da República, entrevistando, né, a maior autoridade do nosso país. Só que na hora tu tá tão preocupado com tantas coisas que tu não consegue sentir, sabe? E aí, daí depois tu vai para casa, por exemplo, e as pessoas que não são jornalistas não conseguem entender, né, essa euforia que tu tá sentindo, exato, não conseguem dimensionar o que tu tá sentindo. Então, eu acho que no curso de jornalismo tinha essa coisa boa, assim, de a gente ficar sonhando com o desconhecido. Sim. E Thalita, que estilo de programa ou de matérias na TV te faz falta hoje em As dia? denúncias. As denúncias, uhum, sem dúvida. Também, assim, infelizmente, e eu acho muito legal que se a gente for olhar a história, assim, a trajetória recente do jornalismo aqui em Santa Catarina, eu acho que a gente teve um suspiro super legal esse ano com, por exemplo, a denúncia do Intercept, de colegas que são brilhantes, né, que não desistem, são guerreiros, como o Fábio, o Bispo e o Yuri Potter. Acho que a gente, depois, quando o nosso colega Eduardo Cristófoli também conseguiu levar a principal envolvida, né, que era a servidora demitida, no estúdio para fazer uma entrevista exclusiva ao vivo com ela. Eu acho que essas coisas elas reanimaram o jornalismo catarinense, assim. Um oxigênio, E algo novo, uhum, sem e foi dúvida. muito legal, sabe? Assim, claro que nós não gostaríamos que tivéssemos essa notícia ruim para dar, mas isso mostrou que a gente está vivo, que independente do quanto as empresas de comunicação estão investindo ou não, ainda os jornalistas têm dentro deles essa coisa da denúncia, assim, daquilo que que nos moveu no curso de jornalismo na faculdade, que era esse nosso desejo de transformar o mundo em menor ou maior proporção. E então eu acho que o que me faz falta é isso, assim, porque quando o jornalismo ele te permite isso, né? Em outros espaços que tu atua, tu não consegue às vezes ter essa imparcialidade para fazer qualquer tipo de denúncia que o jornalista, né, de redação, em tese, tem. Então, eu acho que é isso que faz falta e eu espero que isso não morra, assim, que essa experiência faça com que os colegas que continuam, colegas jornalistas de Santa Catarina, continuem animados para fazer isso. Nossa, estou vendo aqui alguns colegas entrando. Pois O vários Faraco deu uma jornalistas aqui, espiada hein? Que aqui. bacana. O Jean, querido. O Cal, um excelente editor, colega de NSC também. O Pedro Rockenbach, né, que é meu colega também de jornalismo. Hoje ele atua no Fantástico, as matérias de denúncia. A gente está falando agora de matéria de denúncia. O Pedro é um dos caras, assim, que não desiste das denúncias. E eu vou contar uma história bem rapidinho dele, que é de Claro. jornalista, assim, que me fez aprender. A gente trabalhava no Estúdio Santa Catarina. Aliás, falando em TBT, né? Saudade do Estúdio Santa Aí, Catarina, TBT da que vida era um programa real. super legal, assim, que a gente tinha tempo para fazer matéria, sabe, para preparar, para produzir, para viajar e tal. E aí, assim, a gente está fazendo uma matéria sobre as vítimas das explosões nos ônibus dos atentados de 2014. Aquela coisa das facções que colocaram fogos em ônibus e tal. E era matéria para o estúdio, e a gente estava faltando falar com um senhorzinho, era um idoso, que ele tinha ficado viúvo. A mulher dele tinha sido atropelada durante uma fuga de bandidos
ponto de ônibus do Cepom, aqui no Itacorubi. E a gente tentou de tudo para entrevistar esse senhor, ou alguém da família dele. A gente sabia que o filho dele trabalhava num restaurante do Campeche. Aí o Pedro, ele era o meu editor e produtor. Ele me mandou ir em todos os restaurantes do Campeche tentar achar o cara. E eu fui trabalhar. Assim, a gente foi, passou o dia entrando de restaurante em restaurante, perguntando do rapaz, e o rapaz não achamos. E aí, pô, assim, o que tu faz? Tu desiste, vamos fechar a matéria sem ele, já tem outras coisas e tal. E aí, era sexta-feira, era o dia que a gente tinha que entregar a matéria, 6 horas da tarde, era o nosso deadline, assim. O Pedro falou assim, olha, eu acabei de descobrir aqui. Daí falaram, o outro filho dele trabalha numa loja de carros lá na PQP. A gente foi, chegou lá, o cara tava, mas expulsou a gente, não quis falar, assim, foi bem ruim. E aí, pô, eu já tava muito, assim, desgastada com isso. Daí, chegou o horário de fechar o jornal, fechar a matéria, e o Pedro falou, olha, o marido dela é um senhorzinho que mora nesse endereço aqui. E aí, vai lá. Daí eu, não acredito. Aí eu falei, eu vou para não discutir. Porque repórter, né, não pode parecer de má vontade. Eu falei, eu vou para não discutir. Com a Aí, e era bem fonte, 6 hein? horas. Que bolo. Era um horário, sabe aquele horário que a ilha tá travada, assim, a gente ficou 1 hora no trânsito, eu tava muito, sabe, assim, já a gente tava muito puto com o Pedro. E aí, quando a gente chegou lá na casa, não tinha campainha, a gente ficou batendo palma, assim, sabe, batendo palma, batemos palma. Se fosse outro, assim, sabe, tipo, outro jornalista, talvez essa coisa assim de, nem sair do carro, dizer que não achou, mas não, a gente foi, vamos fazer direitinho o negócio, batemos palma. O senhorzinho abriu a porta, nos convidou para entrar e deu uma entrevista emocionante, linda, falando da relação dele com a mulher. A mulher tinha se curado de um câncer e acabou morrendo atropelada no ponto de ônibus. E eu sempre conto essa história porque o Nossa, Pedro, ele é uma história. inspiração de nunca desistir. Nunca desistir. Tente o máximo que você conseguir para fazer a sua melhor matéria possível, sua melhor reportagem possível. Então, isso eu aprendi com ele e continuei exercendo depois e passando isso adiante também. Que bacana. Thalita, histórias que ficam para a vida, né? O jornalismo tem disso. Inclusive, Thalita, você, né, me remeteu aqui a uma outra pergunta. Como é que fica hoje em dia, na era digital, a relação com a fonte? Porque muda muito, né? Muda completamente. Sim, e eu acho assim, ó, que até acho que a Mayara está aqui ainda com a gente na live, outro dia eu conversava com ela sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter nós jornalistas precisamos ser muito resistentes quando essa pandemia passar, para não nos acostumarmos com esse modelo de grava um vídeo e me manda. Porque a pandemia tem disso, né, para preservar a saúde e a segurança. A gente chegou um momento em que decidiu que as redações, né, chegaram um momento em que, grava um vídeo então com a resposta e manda. Só que isso é válido num tempo atípico. Então, bom, pela nossa saúde, né, pela saúde coletiva, a gente abre mão de uma entrevista pessoal, mas isso não pode virar regra. Porque é na entrevista pessoal que tu consegue a réplica, que tu consegue contestar, que tu consegue arrancar mais coisas, que tu consegue ter a percepção de que o cara tá mentindo, né? Então, assim, ela é A linguagem fundamental. corporal, tudo, né? Total, total. O que tu viu ao redor, né? O que tu observou, se é uma fonte oficial, quando tem um assessor ali falando tudo e o cara tá super inseguro, não sabe nem o que tá dizendo, então isso te passa uma mensagem, enfim, né? Várias coisas. E então eu acho que para as empresas de comunicação ficou muito cômodo, ficou mais barato, porque uma má reportagem ela custa caro, né? O deslocamento, uma série de Tudo. coisas, o tempo que tu leva, porque assim, se tu tem que receber vídeos e editar uma matéria, tu faz isso num tempo muito mais rápido do que se tu tem que ir lá na fonte, aí o cara te dá um chá de cadeira, ele quer que tu desista, ele não te atende, justamente para que tu espere, e aí tu consegue aquela declaração. Então, assim, eu acho que tá difícil no tempo de pandemia. Eu vejo que algumas emissoras estão fazendo assim umas campanhas bonitas e tal. Eu acho que os colegas jornalistas merecem, mas a gente tem que cuidar, assim, que tem uma mensagem aí atrás que não, assim. Olha, o Jeff acabou de entrar. O Jefferson Douglas, Liana é esse também. cara que eu Obrigado, Liana. mencionei, que foi meu grande chefe, cara que me contratou pela primeira vez, que me deu atenção e que Que mudou a minha bacana. vida de jornalista com essa oportunidade que ele deu. Sempre me deu muitas aulas também.
Que bacana, são 21 horas e 35 minutos. Temos mais 4 perguntas aqui para a Thalita. Segue o nosso papo. Thalita, se você não fosse jornalista, qual profissão seguiria? Quase contou, eu acho aqui já, né? Bom, Lá no início da entrevista. tem que dizer as profissões possíveis, né? Aquelas que a gente pode dizer em público. Eu acho que eu sempre tive, eu acho que eu gostaria de psicologia, assim, de entender o comportamento humano e poder ajudar as pessoas a se entenderem, assim, eu acho que seria uma possibilidade. Mas, como eu te disse, eu sempre quis ser jornalismo e nunca me vi numa outra profissão. Se fosse para falar, assim, alguma profissão que eu não seria, eu acho que, assim, eu tenho muita dificuldade, é aquilo que eu te disse que é ruim para nós, que é ser empreendedora, né? Ter o próprio negócio, assim, de ser... Isso eu tenho dificuldade, e acho que, enfim, é ruim para nós jornalistas, porque a gente não desenvolveu essa habilidade. Eu acho que é o que eu teria dificuldade em fazer, assim. E agora, essa pergunta que é desafiadora, viu? Em tempos de pandemia, qual a função social do jornalismo? É continuar levando a informação correta, né, para as pessoas. É bem legal isso, porque está tendo muita crítica, né? A gente está vivendo um momento de polarização em que alguns veículos de comunicação estão sendo condenados justamente por levar informação, né? A gente se vive no mundo da pós-verdade, em que as pessoas escolhem aquilo que elas querem considerar verdade ou não, e a imprensa, o jornalismo resiste a isso, né? E tem que resistir. Tem que dizer, olha, eu vou dar a notícia baseado nos fatos que realmente estão acontecendo. Queira você acreditar ou não, queira você que seja verdade ou não, e isso desde as principais autoridades do país e do nosso estado até as pessoas mais simples que acham que tem esse direito de negar a informação, né, de dizer que uma coisa não é verdade e questionar o trabalho da imprensa. Então é um momento bastante difícil, né, em que a imprensa está sendo muito atacada, porque a gente não sabe se fala a verdade ou se não fala, ou se mente como as pessoas querem, assim, né. É um desafio, porque no jornalismo como negócio isso tem problema, então, principalmente no jornalismo digital, né, a matéria que dá clique, a matéria que não dá clique, então, assim, vamos colocar matéria positiva, porque agora as pessoas estão querendo ver notícia boa. Bom, mas a gente tem notícia ruim para dar também, e a gente precisa que as pessoas saibam dessa notícia ruim para poder se organizar e se preparar e combater essa pandemia de uma forma um pouco mais responsável. Então, tem tudo isso, né, que está sendo um desafio, sem contar o trabalho de poder preencher os espaços que, se não forem preenchidos, as fake news vão ocupar, né? Tá difícil fazer jornalismo agora, porque tem muitas perguntas sem resposta. E jornalismo vive de fazer pergunta e de dar resposta, né? Então também é bastante difícil, assim. Mas... Sim. Obrigado, Vini. Enfim, galera participando aqui. Thalita, uma pergunta agora aqui para ti que faz refletir, né? Atualmente existe uma guerra muito forte ao jornalismo. Eu nunca vi isso. Em vida, eu nunca vi. Tu acha que a consequência dessa guerra ao profissional de jornalismo, qual pode ser a maior consequência? Será que é as pessoas desistirem do jornalismo, deixar de acompanhar tanto? Quais seriam as consequências dessa guerra à nossa profissão hoje? Para os profissionais ou para Para os profissões? profissionais e para a profissão como um todo também. Uhum. Porque é um cenário de medo, né? A gente não via isso na história recente que está acontecendo hoje. Então, Ameaça, por exemplo, a jornalistas, existe bastante. eu acho que em menor e maior proporção, né? Mas elas sempre existiram. E eu acho que essa situação, eu penso que essa situação, ela fortalece os jornalistas. Ela nos fortalece, ela nos impulsiona. E a gente sabe daquela frase, né? O que jornalismo fala é justamente o que não querem que seja dito. O resto é publicidade. E se a gente se a gente está incomodando a ponto de sofrer ameaça e crítica de apenas uma parte desse grupo polarizado, é uma prova de que a gente está em um dos caminhos certos, né? Só que a gente não pode estar sozinho nessa. A gente precisa que os veículos de comunicação estejam conosco. Não é fácil, mas a gente precisa.
E eu penso que esse também é um divisor de águas entre aqueles que têm formação e aqueles que não têm formação. Porque aquilo que tu falou, as disciplinas mais teóricas que a gente teve no curso de jornalismo nos preparam para isso. Elas nos dão um embasamento para a gente enfrentar situações como essa. Então, a gente desiste quem não está preparado para o desafio, mas eu penso que ele é ainda mais estimulante para nós. E eu conheço vários colegas jornalistas que adoram, né? Adoram quando incomodam, porque é justamente isso que a gente quer. Se a gente não estiver incomodando ninguém, a nossa profissão não faz muito sentido, né? Ô O que Maurício, você eu quero gostaria de ver? Pode fazer. quero Tem te mais pedir perguntas licença. aqui, mas vamos agradecer a audiência. Ei, é isso, porque tem uma pergunta aqui de uma pessoa que é o Matheus Verli, eu não conheço ele pessoalmente, Deixa eu mas ver ele está aqui. fazendo uma Obrigado, pergunta Matheus, por estar acompanhando. que eu posso responder aqui. Ele Isso. pergunta se eu Ela me se arrepende arrependo. de ter saído da NSC e estar fazendo o que está fazendo, inclusive abrindo ao público o lado político dela. Uhum, Posicionamento nas redes uhum. sociais. Eu acho bem legal essa pergunta, Matheus. Obrigada pelo Sim. interesse. Dizer que Valeu, não, Matheus. que em nenhum momento eu me arrependo da decisão, né? Eu pedi demissão da NSC em março de 2019, quando eu entendi que o meu propósito pessoal e profissional não encontrava mais espaço naquele ambiente. Então, tem uma coisa que eu tive desde o curso de jornalismo, que a gente já falou aqui, que é essa vontade de mudar o mundo, nem que seja bem pouquinho, assim, de fazer coisas que transformam as pessoas, ou a realidade que a gente vive, e eu estava sentindo que lá não era mais possível fazer isso para mim, não para os colegas, mas para mim. E quando eu dei esse passo, foi fantástico, porque eu tenho dito para os meus colegas mais próximos que, atuando onde eu estou hoje, eu tenho mais condições de estar perto das pessoas do que eu tinha na NSC, porque a gente chegou no momento em que o meu contexto me deixava muito longe das pessoas. E para mim, jornalismo tem estar com as pessoas nos lugares onde as coisas acontecem e poder conhecer a realidade das pessoas, especialmente das pessoas que não têm voz, né? Para mim, felizmente, jornalismo é poder dar voz a quem não tem voz. E onde eu estou hoje, eu tenho muito essa possibilidade, né? De, junto na equipe em que eu atuo, no lugar onde eu atuo, dar voz para as pessoas que a sociedade não dá voz. Então, eu estou muito satisfeita. E em relação ao lado político, é muito bom a gente estar livre para colocar esse posicionamento, porque, Matheus, dentro das emissoras, eu trabalhei nas duas, trabalhei na Record também, na filiada da Record e na filiada da Globo. Eu sempre fiz um debate sobre a importância de a gente manifestar, sim, a nossa posição política individual, porque a neutralidade, ela não existe, né? Assim, a isenção é algo que a gente tem que buscar nas nossas reportagens, mas o que a gente precisa ser é honesto com o público. Então, não adianta você se esquivar de colocar sua opinião nas redes sociais, como nos pedem, quando a gente está nos veículos e a gente entende, se na hora de fazer minha reportagem, naturalmente eu vou me sensibilizar com o mais frágil, por exemplo, entende? Não tem como separar essas duas coisas. Então, o que a gente precisa, e a gente aprendeu isso no curso de jornalismo, é aplicar técnicas de isenção da notícia. Mas isso não significa abrir mão de opiniões pessoais para a vida. Ao contrário, jornalistas são muito críticos, porque em geral a gente gosta muito de ler. Então a gente tem muita opinião, até demais sobre tudo. E é muito ruim tu não poder expressar essa opinião, porque tu se sente um pouco sem vida. Então eu acho fantástico, assim, poder, depois disso, expressar as minhas opiniões. Eu faço pouco ainda, tá? E faço pouco porque, assim, eu não tenho paciência. Eu sou daquela que, eu já vi um post bem legal, assim, um memezinho que é assim, quando eu leio alguma coisa que eu não concordo, né, as opções, assim, tipo, eu ignoro e continuo vendo outra coisa, né? Assim, eu não tenho mais paciência para ficar discutindo com quem não quer discutir. Então, eu me exponho um pouco por isso, assim. Acho que as pessoas, infelizmente, são muito ofensivas, não têm noção nos comentários que fazem, desrespeitosas, e eu não tô afim. Então, mas fora disso, é muito bom poder continuar colocando o meu lado político, que está sempre a favor das pessoas, enfim, menos privilegiadas da nossa sociedade. Privilegiadas, com certeza. E na dúvida,
Democracia sempre, com certeza, é o melhor remédio, né? Obrigado, Fábia Camargo, obrigado, Alexandre, o pessoal participando aqui, obrigado mesmo, viu? Temos mais perguntas, né? Uma pergunta que não pode faltar aqui na nossa live: livros, qual a literatura que marcou, né? A tua juventude, né? Principalmente, quais os livros que embasaram a tua carreira? Lembra de Então, algum especial? sabe que os colegas, eu acho que eu não tive um gosto por livros muito parecido com os meus colegas jornalistas, porque a gente teve muita referência americana no curso de jornalismo, não sei se tu também, e eu nunca, Também, assim, muito fortemente. nunca Poucos foram os meus nacionais, favoritos. poucos. E particularmente assim, a indústria cultural americana nunca foi algo assim que eu busquei muito, assim, ao contrário, fazer até um movimento de resistência. Então, é claro que daí a gente vai para os latino-americanos, né? E aí, assim, Galeano, talvez assim, que foram os que que a gente viu na faculdade, mas eu tenho um que é o meu favorito, que é de depois do curso de jornalismo, mas ele me trouxe o humanismo, assim, no olhar, que eu acho que faz toda a diferença para o jornalista, né? A capacidade de sentir o que a pessoa está sentindo para poder reportar o problema dela, que é o Walter Hugo Mãe. O Walter Hugo Mãe, ele é português, ele, na verdade, nasceu na Angola, mas se criou em Portugal, então hoje ele vive em Portugal, ele é considerado português. E o primeiro livro que eu li dele chama O Filho de Mil Homens. E é um livro curtinho, assim, fantástico, que fala de uma humanidade assim, de um jeito que transborda, que eu acho que é uma lição de humanidade que a gente merece se dar. E aí depois os outros livros dele são muito bons, ele continua vivo e dá umas conferências muito legais. E eu vou te falar que atualmente eu tenho lido bastante o Ailton Krenak, que é um indígena, um líder indígena, que acabou que está um pouco em alta, assim, e eu também recomendo, porque ele nos aproxima de novo, assim, a gente está nessa loucura de consumo, de capital, né, que ele nos aproxima um pouco, assim, dos povos originários, da natureza, das coisas simples. Então, nesse momento eu tô um pouco nessa, assim, e em algumas literaturas, né, que falam um pouco das mulheres, dessa luta de emancipação das mulheres ao longo da história. Mas eu acho que se tivesse que escolher um, eu falaria do meu preferido, que é o Walter Ugumãe. Boa dica aí pra galera. Agora são 21 horas e 48 minutos. Thalita, nesse mundo que a gente vive tão confuso, é possível uma comunicação mais humanizada, mais afetiva? É possível isso na prática para É Thalita? possível. Ou ainda é utopia isso? Não, ao contrário, e eu acho que essa referência que eu acabei de citar do Walter Ugumãe é bem legal para quem está buscando essa comunicação mais humanizada, né? Eu acho que é um movimento que a gente já começou a fazer, que é o da comunicação simples. A gente precisa falar de um jeito que as pessoas entendam. A gente precisa falar das pessoas para as pessoas. Então, entender que a gente é só um instrumento entre uma coisa e outra. Esquece querer fazer uma reportagem para aparecer, sabe assim? Na TV tem muito isso, essa coisa da passagem, né? A passagem para mim sempre foi a coisa que eu menos me importei, assim, porque eu espero deixar a minha marca não naquele momento em que eu apareço no vídeo, mas através da história que eu contei, do quanto elas mexem com as pessoas que estão assistindo, da diferença que ela vai fazer para a vida das pessoas que estão na reportagem. Então, eu acho que a gente precisa seguir cada vez mais esse caminho, assim, de uma comunicação mais simples. Esquece grandes performances, né? Jornalista às vezes quer ficar falando rebuscado, fazendo texto difícil para querer mostrar que é isso ou aquilo. Quanto mais a gente falar para as pessoas, um jornalista melhor a gente vai ser. Então, eu acho que sim, é possível, as pessoas estão buscando isso, independente do seu grau de intelectualidade, né? A gente vive num país onde as pessoas têm pouca instrução e a gente precisa honrar um pouco essas pessoas que nos assistem. Eu sempre falo que eu faço o teste do meu pai. Porque quando eu era jornalista, anos atrás, de TV,
e eu estava de folga naquele final de semana, e quando terminou eu estava assistindo o jornal em casa com meu pai. Meu pai é uma pessoa que assiste muita TV, se informa muito pelo jornal, mas tem pouquíssima instrução escolar. E quando terminou a matéria, o meu pai virou para mim e falou assim: Tu entendeu? Eu não entendi nada. O que que ele quis dizer? E Nada. era muito próximo de mim, porque era uma pessoa da minha família, e era um colega meu, era um colega de, tipo, uma pessoa que senta do meu lado na redação. Então eu fiquei assim, depois daquilo, ao final de cada matéria minha, eu fazia o teste do meu pai, que era testar assim, se pessoas simples conseguem entender aquilo que a gente está querendo dizer. Porque as pessoas que são mais intelectualizadas, elas não vão se importar com isso. Eu tenho certeza que elas vão se informar igualmente e vão buscar os textos mais rebuscados em outras fontes que não sejam nesse jornalismo que a gente entrega para a maioria das pessoas. Então, eu acho que sei um pouco isso. Sim. E Thalita, tu tem ou teve alguma referência na comunicação? Algum profissional que tu se espelhava, por exemplo? Todo mundo tem alguém. Curso de jornalismo, a gente recebe alguns, assim, né? Tipo, o curso de jornalismo às vezes leva uns globais que a gente admira muito, né? Tipo Canelas, né? O próprio Caco Barcelos, que eu acho que até hoje faz um trabalho fantástico, assim. Um cara da idade dele, com a experiência dele, que ainda ensina a fazer aquele jornalismo que é o jornalismo, assim, que eu acredito, que é pegar o microfone e ir pra rua, sabe? Assim, de ir pra rua, falar com as pessoas. Então, o Caco Barcelos é um cara que me inspira muito. E eu continuo aprendendo com ele, adoro assistir Profissão Repórter, porque quando ele pega o microfone e se coloca no mesmo lugar, assim, dos colegas que estão aprendendo, eu acho fantástico. E, assim, tem uma pessoa que eu acho que é uma unanimidade para todos nós que conhecemos ele, que é o Mário Mota. O Mário, Sim. né, Grande assim, Mário quando eu Mota. era criança, eu assistia televisão, vendo ele, e quando eu fui trabalhar com o Mário, assim, que eu tive essa oportunidade, gente, foi uma realização pessoal e profissional muito grande, e ele é uma pessoa incrível, como pessoa e como profissional, né? Todos os colegas, né, assim, a Laine também é uma pessoa fantástica, mas eu citaria o Mário como essa referência de tudo aquilo que, assim, de humildade, de atenção. E uma vez eu tive com o Mário em Jaraguá do Sul, cidade lá do norte do estado, e eu fiquei chocada, porque assim, a gente estava na rua e, pô, o Mário já era apresentador em Florianópolis. As pessoas vinham cumprimentá-lo e falavam, ele cumprimentava todos, absolutamente todos. E quando a Boa pessoa noite, falava assim, Léo. Boa noite aí pro Léo, que deu boa noite pra gente. boa noite, Léo. A pessoa vem falar assim, a gente precisa resolver aqui, Mário, esse trilho do trem aqui que passa no meio de Araguá do Sul. O Mário Mota falava, pois é, a última vez que teve uma discussão sobre isso, em tal lugar, o Mário sabia da realidade das pessoas. E aí ele tirava um papelzinho do bolso com uma caneta e anotava as reivindicações das pessoas para levar adiante. O famoso bloquinho, que saudades, né? Na era Sim, digital, isso. e assim, ó, ele é um cara que ele podia dizer assim, fala ali com o nosso produtor, ou sabe assim, ou... Não, ele anotava, sabe, e ele levava a sério, e eu tenho certeza que quando ele chega na redação, ele dá o retorno, ele faz. Então, assim, o Mário é uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto de valorizar as pessoas que são de carne e osso, estão perto de nós, porque eu acho que elas merecem, né? Então, como Certo. profissionais, eu citaria talvez essas referências. Thalita, na tua Sem época, né, de graduação, né, lembrando agora um pouquinho lá dos tempos da graduação, né, eu ouvia muito preconceito no início da profissão de assessor de imprensa. Tu também ouvia isso? Como é que foi essa troca, né, para ti, né, enquanto jornalista de TV, de vídeo, para assessora de comunicação? Tu também tinhas antes um pouco de preconceito com esse outro lado da profissão ou foi tranquilo para ti? Foi de boa? Não, foi bem Que tranquilo. antigamente tinha muito isso, né? Esse mito, né? Que assessor de imprensa é uma profissão, né? Jornalista é outra. Era como assim se a pessoa fosse assessor de imprensa porque ela não conseguiu uma vaga na redação, né? Sim. Mas eu acho que, bom, na verdade, assim, essa coisa da faculdade tinha muito preconceito, inclusive com a Globo, né? Eu lembro, assim, que nossos professores viviam falando mal da Globo e até que um dia um falou assim, todo mundo fala mal da Globo, mas o que todo mundo quer é trabalhar na Globo. Então,
Enfim, assim, né, tu tem que filtrar as críticas e acho que várias fazem sentido, outras não, e isso não nos tira da possibilidade de estar lá para fazer diferente, né, o que é possível, enfim. E em relação à assessoria de imprensa, como eu passei os 13 primeiros anos na redação, eu tive contato com muitos assessores de imprensa e aprendi muito sobre o assessor de imprensa bom e ruim. Na Então, quando prática eu me mesmo. tornei assessora de imprensa, eu estava muito assim motivada em ser a assessora que fez a diferença na minha vida quando eu era repórter, porque um bom assessor de imprensa faz toda a diferença. Ele é parceiro do repórter, né? Ele é jornalista, então assim, ele tem um chefe, que é a pessoa que ele assessora, mas ele tem um compromisso profissional com um colega de profissão. E é muito difícil encontrar assessores qualificados, assim como os que são qualificados fazem toda a diferença. Eu vi que há pouco o Lócio entrou aqui, né, que assim é o grande mestre da assessoria de imprensa, eu acho, em Florianópolis. Tem um time super bacana lá na Dialeto, porque fazer assessoria de imprensa bem feita, ela é quase que uma arte tão grande quanto fazer uma matéria muito bem feita. É no mesmo grau de responsabilidade. E os jornalistas não têm que se furtar disso, né? Como eu disse, sim, jornalista tem que saber, assessor de imprensa tem que saber apurar, tem que saber checar, tem que saber escrever, tem que saber fazer, né, tudo que um jornalista de redação tem que fazer. Então, eu não vejo dessa forma, assim. E estou achando bem gostoso, assim, bem gostoso ser assessor de imprensa. Valeu, Giliardi, Felipe Gabriel Schultz, direto de Blumenau, Luciane, valeu pela audiência aí. E agora, Thalita, duas perguntas que vão te fazer pensar um pouquinho, viu? Quem você gostaria muito de entrevistar e quem você não entrevistaria de jeito nenhum? Se pudesse escolher, né? Claro. Quem eu não, eu acho que é mais fácil quem eu não entrevistaria de jeito nenhum. É mais fácil o não. 21 horas e 58 minutos, viu, galera? O papo tá Eu vou te rendendo falar aqui. assim, pelo interesse, tá? Pelo interesse pessoal, assim. O meu interesse pessoal em glamour é zero. Então, assim, eu teria uma certa vergonha alheia de ter que entrevistar essas pessoas, assim, tipo influencer, youtuber, que vive, assim, um mundo que eu acho que é meio que de mentira, assim, de aparência, de, sabe, assim, sei lá, se eu tivesse... Felizmente, eu nunca precisei, por exemplo, cobrir o Réveillon em Beach Club de Floripa, assim, que é aquela coisa de ostentação e tal. Então, eu acho que eu não gostaria de entrevistar assim esse tipo de pessoa, porque para Segmento. mim é meio que tudo uma mentira, assim. Então, como é que eu vou ficar falando de realidade com uma pessoa que para mim vive um mundo de mentira, assim? Então, eu acho que eu não gostaria de entrevistar, mas claro, se fosse do jogo, se tivesse que entrevistar também faria, tranquilo. E quem eu gostaria de entrevistar e não entrevistei ainda? Ah, tem Aquele algumas pessoas. entrevistado que, se tu voltasse, seria aquele entrevistado. Tem alguém em mente? Eu acho que tem algumas pessoas que eu nunca tive a oportunidade de entrevistar pessoalmente, que eu admiro, que, por exemplo, a Maria da Penha é uma mulher assim que eu acho que ela tem. Porque o legal da entrevista é a energia que tu sente quando tu tá diante da pessoa, quando tu olha nos olhos dela, é a troca que acontece naquele momento. Porque as informações, em geral, tu já tem daquela pessoa, né? Assim, é uma pessoa que já deu entrevista para um monte de gente, tu já leu sobre ela. É muito difícil tu, assim, ter de fazer algo. Ah, eu queria entrevistar a pessoa para saber algo. Em geral, né? Então eu acho que seria essa troca, assim, essa energia de poder estar diante de uma pessoa que tem uma força, né? E assim, uma sabedoria que me inspira. Mas não sei, assim, veio agora, eu acho. Sim, sim. Excelente, né? Inclusive, essa semana refletimos muito aí sobre a data, né? Uhum. Obrigado, Fábia. Enfim, muita gente aqui participando, interagindo, mas são 22 horas. Está chegando no fim o nosso papo, a nossa entrevista com a Thalita, relembrando aí, né? Curso de jornalismo, muita coisa, mas só para encerrar, Thalita, o que que falta na nossa profissão enquanto categoria? Algo que tu gostaria muito de ver nos jornalistas agora, tá? Não no Tá. jornalismo. Queria mandar um beijão pra Fábio que tá acompanhando. E, Fábio, eu vou levar o livro que tu pediu uma dica de livro ali, eu vou levar esses livros do Walter Ugumãe pra ti, tá?
te Valeu, entregar Thiago pessoalmente os meus. Chaves, de olho aqui no papo também. Grande Thiago. Eu já até falei disso em um momento, que é a nossa categoria é uma das mais desunidas, né, Maurício? Infelizmente. Sabe? Quer dizer, eu não sei se é uma das mais, porque eu não sei como são as outras. Mas eu penso que falta um conselho de regulamentação da nossa profissão. Como eu te disse, é um desafio a ser construído, porque tem o problema da liberdade de expressão, né? Então, não é fácil ter de administrar isso, mas a gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa ter um conselho que casse a atuação de picareta, sabe? De gente que desonra a nossa profissão, que publica notícia falsa, que falta com a ética, que, enfim, que faz bico de jornalista, de outra coisa, e quando é jornalista, uma série de coisas, sabe? Então, eu sei que não é fácil. O nosso sindicato, ele tem muito que avançar, né? A nossa categoria, ela é desunida, ela é bastante desunida, o que é muito ruim. Eu acho que tem uma justificativa histórica de competitividade. A gente vive num mercado, nossa profissão é de um mercado muito fechado, muito restrito. Então, infelizmente, a competitividade talvez tenha falado mais forte. E é muito ruim, né? A gente que acredita na base, no movimento dos trabalhadores, sabe a força que ele tem. E a gente precisaria evoluir nisso, sabe? Nisso. E seja um conselho de regulamentação, seja uma fundação que possa promover o debate, o olhar crítico, a formação continuada desses profissionais. Seria fantástico se a gente pudesse ter isso em algum momento, que unisse as gerações que já deixaram as redações com as novas gerações que estão chegando, sabe? Eu acho que Sim, seria sim. isso. Assim, se for para a gente sonhar, né, Vamos eu criar sonharia com isso. união, acima de tudo. E que a gente, para a gente poder construir a autonomia que a gente merece como profissional. Porque é muito ruim a gente ficar refém de meia dúzia, nem isso, de veículos de comunicação, sabe? Porque a força do jornalismo está nos jornalistas, né? Não está nos veículos. E hoje a gente acaba ficando refém disso. Então, quanto mais unido a gente tiver, mais a gente vai ter condições, eu penso, de promover essa emancipação, assim, do jornalismo, sabe? Mais livre a gente vai estar para fazer as denúncias que a gente quiser, para investir naquilo que a gente acha necessário. Enfim, assim, eu acho que eu sonharia um pouco com isso. Sabes que até agora, fazendo uma confissão no final da live, em alguns momentos eu até já pensei em talvez assumir também o meu compromisso com isso, né? Porque a gente sonha, mas o que a gente está É uma fazendo para missão, hein, construir? Thalita? Olha só. É uma É, meta tua. Eu acredito bastante. quem É. sabe nos próximos anos a gente possa pensar um pouco nisso. Possa sonhar com isso, né? Uhum. Obrigado, Franklin. Obrigado, Inaê, também. E qual vai ser a primeira ação da Thalita quando essa pandemia passar? Já pensou nisso? Primeira coisa que tu vai fazer. Eu acho que sair para beber nos botecos que a gente, jornalista, frequenta aqui no centro de Floripa, que é essa coisa de ficar na rua, né? Que a gente tem muito, assim, de ficar na rua ali no centro, histórico por ali, conversando, jogando conversa fora. Conversa de jornalista eu acho muito boa, porque a gente fala de tudo, cada um traz uma informação de um lugar diferente, e a gente opina à vontade, e fica até altas horas ali, vendo o tempo passar, tomando cerveja barata, que é o que o nosso salário de jornalista permite. Eu acho Pode. que Sim, é isso, assim. Assim, tem sim. muita gente que fala, né, que eu vou querer dar abraço e tal. Eu brinco que eu fiquei, assim, a pandemia para mim não foi de todo ruim, porque, por incrível que pareça, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Não parece, mas é verdade. Então eu achei legal essa coisa da máscara, porque daí você não precisa ficar falando muito. Sim, E sim. como eu também É, não sou muito de abraçar e tal, então, legal também, porque daí não preciso. ajudou nisso. Mas não quero faltar com respeito com Obrigado, as pessoas Marcos, também. também. Pessoal acompanhando, 22 horas, 6 minutos, Thalita, foi muito bom, viu? É uma oportunidade, né? A vida da gente é feita de oportunidades, de entrevistar e a gente poder compartilhar essas histórias é oportunidade mesmo, né? Te admiro muito e foi muito boa essa conversa franca, esse papo, né? É uma conversa aqui, é muito bom mesmo. Obrigado, viu? E parabéns aí pela tua meta também, né? Muitos sonhos virão pela frente. E quem sabe, né, não seja a tua essa meta aí de unir mais a nossa categoria, a nossa profissão. Verdade, Maurício, eu que te agradeço, viu? Também pela oportunidade de a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? E te agradecer por estar debatendo a nossa profissão.
A gente precisa fazer mais isso, né? Então, essa contribuição que tu prestou agora, eu vi que vários colegas jornalistas entraram e talvez até tenham se feito as mesmas perguntas que tu fez para mim. Então, obrigada por estar promovendo esses debates, obrigada por ter me convidado também. Enfim, fiquei muito feliz com esse papo que a gente bateu. Que os próximos sejam Muito bom, pessoalmente, viu? né? Nos nossos Com bares da rua aí. certeza vão ser presenciais em breve. Dias melhores virão para todos nós, para todas vocês também. Obrigado, pessoal. Bons sonhos, viu? Por dias melhores. Boa noite.